Ao longo da vida, você vai ouvir falar sobre gravidez não planejada, mas você nunca ouvirá dizer sobre uma adoção que não foi planejada. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. E hoje vamos falar sobre esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 5. Diz-nos assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui ele diz: não permita que as pessoas definam você. Baseado nesse versículo, eu quero conversar com vocês sobre essa temática aqui. Escolhidos para ser filhos. O apóstolo Paulo revela que a salvação não é obra do acaso, mas ela é uma parte de um plano eterno de Deus. De acordo com esse texto, fomos predestinados para um propósito: sermos filhos de Deus e não apenas servo. Em Cristo, somos mais do que perdoados, somos acolhidos à família de Deus. Por isso, esse versículo aqui ele nos ensina 3 lições importantes. Nós somos amados antes de existirmos. Se você ler o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, diz: antes que eu o formasse no ventre, eu o conheci. Romanos 8:29 diz: porque aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou. Deus não nos escolheu por mérito, mas por amor e propósito eterno. Nós não merecíamos, todos nós éramos alvos da ira de Deus. Todos merecíamos o castigo eterno, mas a graça de Deus nos alcançou. A adoção é uma expressão desse amor soberano. Antes do nosso sim, aleluia, já havia um plano da parte de Deus para nos chamar de filhos. A segunda lição que nós vamos aprender é que a adoção é o maior privilégio da salvação. O Senhor não quer ser apenas o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai. Quando os discípulos dizem assim: nos ensina a orar, Senhor. Ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás no céu. E aí você tem que observar que a expressão não é Pai meu, nem Pai seu, mas sim Pai nosso. Isso nos faz entender por que o inimigo luta para que nós não tenhamos comunhão, para que nós não sejamos e não tratamos uns aos outros como irmão. Porque no nosso relacionamento com Deus não vai existir Pai meu nem Pai seu, só Pai nosso. Só quando nós estamos resolvidos na nossa relação com o próximo que nós vamos poder orar Pai nosso. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos 8,15 diz: receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia! Quando isso acontece, garante-nos identidade, acesso à liderança. Há uma frase que eu gostaria que você anotasse se você está escrevendo aí. É uma honra ser servo de Deus, mas é uma dádiva ser chamado de filho de Deus. Mas há uma terceira lição. Porém, antes eu quero convidar você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. Todo filho se parece com o pai. E essa é a terceira lição que esse versículo nos ensina, porque o propósito é sermos como Jesus. Romanos 8:29 diz: para que fosse o primogênito entre muitos irmãos. Isso falando de Jesus. Se Jesus era o primogênito, é como se ele fosse o nosso irmão mais velho. Já em Efésios 4:3 diz: até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso alvo, é o nosso ideal, que nós temos que imitar para se tornar um ser humano como Ele foi. Em 1 João 3:2 diz: seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Nós somos adotados não apenas para receber amor, mas para refletir o caráter de Deus. O plano do Pai é que sejamos
como Jesus em amor, obediência, santidade. A nossa identidade como filho nos move a uma transformação diária. Precisamos ser transformados de glória em glória. Nós precisamos refletir a imagem da glória de Deus nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus em nós. Agora eu pergunto, qual é a imagem de Deus que a sua vida tem revelado? Você foi chamado para ser filho. E ser filho dentro da cultura bíblica é muito mais do que ter somente direitos. Ser filho também trazia deveres. Você leva o nome da família. O nome de Deus tem sido honrado ou desonrado pelas suas atitudes. Quando você caminha pelo trânsito, quando você caminha pelo colégio, quando você é pai, quando você é mãe ou quando você é um filho. Eles percebem o fruto do Espírito Santo na sua vida? Você vive como um servo ou já começou a viver como um filho de Deus? De acordo com o que Jesus disse, o servo não sabe as coisas do seu Senhor. Mas quando nós temos uma relação de filho, o Senhor se revela para nós. O Senhor se mostra para nós cada manhã. Se você está nessa relação de filho, declara comigo aqui nos comentários: fomos escolhidos para ser filhos. Só que você não venha ser como o filho pródigo que se foi, e nem como o irmão do pródigo que ficou sem entender o propósito da relação. Sejamos um filho como Jesus foi, que sempre quando tinha a oportunidade ele declarava: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse instante, ó Deus, de devocional na tua presença. Que o teu Espírito Santo possa nos envolver e a tua graça possa nos alcançar. E assim sejamos, ó Deus, transformados de glória em glória. Deus, que aonde esse devocional chegar, o Senhor possa trazer paz, esperança e tranquilidade. Que possamos ser cada vez mais conscientes da nossa relação de filhos com o Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus. Aqui eu deixo um devocional onde eu falo como lidar com o luto de pessoas vivas. Se você está vivendo esse momento ou conhece alguém, compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo para que o YouTube entenda a importância dele e recomende para mais pessoas, tá bom? E aqui é o curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Se você quiser também receber os meus devocionais no seu WhatsApp, é só mandar mensagem para esse número que está aparecendo aqui para você na tela. Mande a mensagem: eu quero receber, e todo dia pela manhã eu vou encaminhar para você o devocional. Deus abençoe. Forte abraço.